Pessoal, eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá bom? Aí depois a gente vai para a aula, né, com a explicação da atividade que vale ponto, tá? E da atividade de frequência. Hoje eu preparei uma atividade aqui especial para vocês. E as duas, né? Uma depende da outra, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, aproveitar esse momento aqui da aula para fazer aquela pré-frequência, né, que eu faço sempre no início, né? Lembrando que depois eu verifico o relatório aqui, tá bom? Então, deixa eu já posicionar aqui. Então, Luísa está presente. Luísa Machado, achei aqui. Deixa eu ver aqui mais. A Brenda está sempre presente aqui. Brenda. A Maria Eduarda. A Tamara. Tamara Santos. Sei que tem mais uma aqui. Ana Clara e a Sara. A Sara Stephanie. A Gabriele também acabou de entrar aqui. Bom, então, pessoal, esses foram, né, os que estão presentes agora, que já entraram na aula, né? Luísa, a Brenda, Maria Eduarda, Tamara Santos, Gabriele, Sara e Ana Clara, tá? Aí depois eu olho o relatório, né? Caso alguém for entrando aí, né? E vejo a duração. A Sângela acabou de entrar aí, aproveitando. Aí depois eu olho, vamos à aula aqui. Hoje a aula vai ser um pouco diferente, que ela vai. Deixa eu compartilhar a tela aqui. A atividade de frequência, né? Ela vai acompanhar a atividade que é o SAP, a SAP 2, tá?
Lembrando que faltam agora duas atividades, tá? É, falta a atividade 2 da SAP 2 e a atividade 3, né? O desafio 3 da SAP 2, tá? Então vamos começar pelo primeiro aqui, e o primeiro depende, né, de conhecimentos aí da atividade prática, né? Como eu não sei como vocês estão fazendo aí na empresa, né? Se eu tiver divergindo aqui falando errado, vocês me corrijam aí, por favor, e quem está ao vivo aí. Pelo menos, né, lá na Ambev, quando eu prestava serviço e tinha o pessoal, né, de que era de aprendizagem, ali também na Heinz, aí sempre aí eu sei que tem uma matéria que chama atividade prática na empresa, e na verdade essa matéria, ela aqui no AVA, ela tá listada como a última. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ela tá listada aqui para vocês, na verdade, como a primeira, ó, prática profissional na empresa. Todo curso de aprendizagem, com exceção alguns eletrotécnicos aí do Espírito Santo, né, que o conteúdo é um pouco diferente do Senai e do restante aí do Brasil. Eles têm essa matéria aqui, que é a prática profissional na empresa. Então, a prática profissional na empresa, o próprio nome já diz. Você não precisa acessar essa sala em si, e essa prática acontece na empresa, ou seja, você recebe tarefas, obviamente, não para você fazer sozinho, mas para você acompanhar um outro eletricista ou um profissional que esteja ali disponível para você, né? Pode ser um eletrotécnico, um engenheiro, mas quem esteja ali disponível para te mostrar como que aquela tarefa é feita e quem vai te supervisionar. Aí, geralmente, essa ou C que você não precisa entrar aqui na plataforma para fazer ela. Provavelmente ela deve estar aparecendo para vocês. Eu não sei se ela está aí. Alguém me fala. Vocês dêem uma olhada aí, por favor. Então, tem muitas atividades que você só começa a entender, as que a gente está fazendo aqui pelo EAD, né? Você só começa a entender a partir de algumas atividades que você vai fazendo ao longo aí, né, do seu estágio aí, né, que você tem na empresa atual aí que você tá? Então, essa daqui, ó, é prática profissional na empresa. Então, para a gente fazer lapidar esse conhecimento, né? Uma coisa assim mais direcionada, eu peguei e pedi para o Vinícius colocar essa atividade aqui, que é a de hoje, né? Aquela de frequência, né? E essa atividade, ela tem a ver com o desafio hoje, o desafio 1 da SAP 2, tá? Eles estão interligados, beleza? Então, por isso que eu vou começar pela atividade de presença, porque alguns subsídios que vocês vão, né, adquirir aqui, você vai utilizar para a atividade, né, que é o desafio 1 da SAP 2, que vale ponto. Inclusive, né, é só olhar aqui no cronograma, ele vale 12 pontos, tá? Só a última atividade é que ela tem um valor de 16. Então, vamos primeiro na atividade de frequência aqui. Já pôr aqui na paz. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. Então, aqui é a folha de atividade, tá? Ela não tem nenhum material que ao longo né, ao longo aqui dos dias de aula, eu venho passando material didático junto com a folha de atividade para vocês, tá? Aí, nesse caso, o conhecimento que vocês adquiriram, né, que se vocês estão fazendo da maneira correta, eu vi que muitos já enviaram, inclusive,
os desafios para trás, né? Todos os desafios para trás. Confesso que eu corrigi acho que uns dois só. Eu vou dar uma olhada especial nesses desafios. Eu vi que muitos já enviaram todos aqui, falta só a correção. E aí, essa folha aqui, ela depende de conhecimento que a essa altura você já adquiriu, né? Ou espera-se que você já tenha adquirido. Então, vamos pegar aqui a da atividade de presença. Como eles são correlatos, eles têm a ver, né? Por isso que eu vou utilizar os dois aqui. Não, eu peguei foi do dia 27/10. Foi mal, pessoal. É 24/11. Tá aqui, ó, 20, folha 24/11. Isso que eu pedi para o Vinícius fazer nesses selos aqui. Ó, essa daqui é a atividade de frequência. Vocês vão perceber que ela é muito semelhante à atividade que vale ponto, né? Que vale 12 pontos. Vocês vão ver que ela tem é a mesma, só que ela é a continuação dessa daqui que vale a frequência de hoje, né? Aquela que vocês têm que entregar até as 22 horas. Então, ó, até eu coloquei aqui, aproveitando a planta baixa da atividade, né, da que eu vou falar daqui a pouco aqui, né? Da atividade da Natália, né? Aí lembra que a gente era a empresa MEP limitada, que faz vários serviços em engenharia, né? E daí o Gabriel, né, que é ele é o estagiário, né, que acompanha a profissional Natália, igual eu falei, dependendo da atividade que vocês fazem aí, tem um supervisor, né? E às vezes esse supervisor ele não fala qual que é a tarefa diretamente que você tem que fazer. Ele designa alguém, às vezes ele é um gerente aí de operações, né? Ele designa alguém para te acompanhar ali naquela atividade para mostrar como que ela é feita. Porque dependendo na indústria, eu não posso simplesmente pegar um trainee, né? Ou um engenheiro júnior ou um eletricista novo, né, um estagiário, e falar, olha, você vai fazer isso e pronto, e acabou, né? Às vezes a gente tem até que criar uma situação, aproveitar, por exemplo, uma manutenção, para justamente ele acompanhar, para ele aprender como é que faz, tá? Então, aproveitando esse diagrama unifilar aqui, tá? Inclusive, a gente até começou, eu comecei até a desenhar ele na aula passada. Eu finalizei aqui, eu melhorei o desenho porque ele estava muito, não sei se vocês lembram aí, ele estava, deixa eu ir aqui comecei na folha de uma das folhas de atividade, ele estava muito ilegível. Daí eu dei uma melhorada nele aqui, ó. Isso daqui a gente tira do próprio AutoCAD e cola como figura, tá? Daí eu dei uma melhorada nele, lembra que lá na aula, inclusive até eu vou esclarecer o porquê que ele colocou o 8 aqui, ó, sendo que é três retorno, tá? Esse aqui é o three-way. Inclusive vamos esclarecer isso hoje. Beleza, então você vai aproveitar essa atividade, essa planta baixa aqui, né, para extrair o diagrama unifilar. Essa daqui é a atividade valendo frequência. Mas fazer ela, entender ela, vai ser fundamental para você entregar a sua atividade que vale ponto, tá? Então você vai extrair do projeto elétrico, até grifei aqui as partes importantes. Você já aprendeu isso no decorrer do curso, né?
extrair do diagrama, né? Aqui, lembra que aqui é a planta baixa, aqui é o projeto elétrico aplicado. Daí eu coloquei ele na forma que mais legível para você entender. Então, partindo do princípio que só existe esse quadro, o QDLF, né, o quadro de distribuição de luz e força, nessa edificação, né, ou vão fazer de conta, né, que isso aqui é parte de uma indústria. Então, isso acontece, né, às vezes, ou para você fazer uma personalização de um ambiente, para, por exemplo, um pedido para suprir um pedido do corpo de bombeiro, né? Às vezes o corpo de bombeiro aí pede, olha, aqui eu preciso ter porta corta-fogo. Aí então vai ter que fazer aquela muretinha na porta de entrada para fazer aquele enclausuramento para a porta corta-fogo, né? Uma porta ali resistente a fogo e que ela impeça que as chamas venham do hall, da parte, né, ali da frente da edificação para dentro do ambiente, né, que a porta corta-fogo está protegendo, por exemplo. Então tem várias situações que você pode fazer isso daqui, né? Aí por isso que eu fui bem específico aqui e eu não, dessa vez eu não quis entregar assim tudo, né, na mão, porque vocês vão precisar, apesar, né, do eletricista industrial ele já pegar o projeto pronto, ele só executar, ele interpretar aquele desenho, é bom a gente ter uma autonomia aí. Então, a tarefa aqui é extrair esse diagrama unifilar, né? Partindo do princípio que eu só tenho esse quadro. Vamos fazer de conta que eu só tenho esse quadro, esses dois circuitos aqui. Lembra que eu falei na aula passada, uma boa prática de projeto é você pôr a potência aqui, né? Eu vou. Aí lembra que eu falei que a gente ainda tem bastante aulas, né? Nós vamos terminar os desafios que valem ponto, né? Mas ainda tem conteúdo, ainda tem muita coisa aí para gente analisar aqui até o término dessa UC aqui, né? De instalações elétricas. E aí, a cada aula, né? Eu vou pegar um ponto que eu julgo interessante para vocês entenderem aí relacionado à instalação elétrica. Então, aqui, vamos fazer de conta que esse aqui é o único quadro, ou seja, quem que é o quadro que está anterior a esse daqui? Se esse é o único da edificação, vamos fazer de conta que eu só tenho essa recepção, essa sala de reuniões. Então quer dizer que se ele é o único, atrás dele vai ter o quê? A medição ou o famoso relógio, né? O pessoal chama de relógio aí, né? É o quê? A medição de energia ou, né, o relógio, né, que faz o faturamento de quilowatt-hora, tá? E aqui, ó, de propósito, eu até ia colocar as cargas, mas eu não pus as cargas para de modo até mesmo para vocês prestarem atenção, né? Como é que o professor saiu essas cargas aí? Como é que ele falou? Vai falar que é 600 volt-ampere, 500, né? Eu vou explicar aqui como que você consegue. Quando é uma recepção, uma sala de reunião, é até relativamente simples, tá? Então, beleza, eu tenho uma planta baixa, eu só tenho a potência da iluminação, né, que é 100 volt-ampere, essa luminária aqui. Na recepção não tem, então o circuito de iluminação seria só essa luminária. Tô certo, professor? Isso mesmo. E o circuito de força? O circuito de força, inclusive o circuito de iluminação aqui, se você perceber, é o circuito 8, tá? É o circuito 8 e o 7 é o circuito de tomada, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, em cada tomada aqui tá escrito 7, né? Tem o numeral 7, então quer dizer que ele é o circuito de tomada ou de força, né? E basicamente esse é um circuito de força geral. Beleza, agora deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, entendi que esse daqui é o único quadro, né? Ou seja, atrás dele eu só tenho a medição de energia, né?
como nós estamos aqui, né, sob a regra da Equatorial Goiás Distribuição, então nada mais justo que a gente verificar essa norma aqui, a NT, né, 4 zeros, né, mas a gente chama 01, a NT 01 da Equatorial, né? Ela tem esse código aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, tá? E descubra também que tipo de consumidor esses dois cômodos dessa edificação se enquadra, se monofásico, bifásico ou trifásico. Ah, beleza, entendi. Beleza, professor. Eu acho que eu entendi. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, como é que eu vou descobrir onde é que eu acho essa tal de NT 001? Você vai vir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma nova aba no navegador aqui, ó. Você vai vir aqui no seu navegador aí, né? E aí colocar aqui, ó, normas técnicas Equatorial Goiás, tá? Aí você vai cair geralmente é o primeiro link aqui, ó. Normas técnicas, você clica uma vez, aí aparece aqui, né, seus direitos garantidos, lhe entendi. Você coloca uma vez enviar aqui, ele carregou a página. Ele sempre faz isso, viu? Embora eu acesse várias vezes essa página aqui, ele sempre pergunta. Aí você vai vir em normas técnicas de conexão, tá? Às vezes a página aqui, ó, aparece esse spam, é só você fechar ele, tá? Às vezes ele carrega aqui, mas como eu estou usando, como eu estou usando a metade da tela aqui, às vezes ele carrega só quando você abre ela completa, tá? Mas se ele não carregar uma primeira vez, você clica outra vez que aí aparece essas caixinhas aqui. Inclusive, um fato interessante, chama Flexbox essa caixa, e ela deveria carregar rápido, viu? Eu não sei por que que ela não carregou aqui, né? Infelizmente, deve ser problema aí o pessoal aí da programação, algum a- a- alguma parte no código não está com um carregamento rápido aí, né? Ou estático, que chama. E aqui, ó, opa, identifiquei, professor. Eu clico duas vezes aqui na arma técnica de conexão e eu vou sair na NT, né, na que eu falei aqui, ó, 401, né, NT 01 da Equatorial Goiás, tá? Você clica aqui, vai aparecer essa caixa. E daí, por que que eu tô forçando vocês a entrarem aqui? Primeiro que é para você saber onde que procura, né? E segundo, ó, aqui ele está mostrando duas versões, a revisão 9 e a revisão 8. O ideal é sempre você pegar a última revisão, tá? Então, ó, essa caixa que abriu aqui, ó, ela mostra às vezes vários documentos, tá, que compõem essa norma aqui. E nesse caso, a última revisão, ó, que foi publicada, engraçado, né? A revisão 8 foi aparentemente, né, tá pela data aqui, ó, foi publicado depois, né, depois da revisão 9, estranho, né? Geralmente é o contrário, pode ser um erro de digitação aí na plataforma, tá? E se alguém, isso acontece, é mais comum de acontecer nesse tipo de plataforma, porque essa plataforma aqui, o programador, ele pega, né, faz o carregamento aqui da página, né, dentro do framework, né, que ela foi desenvolvida aí, e aí o pessoal faz uma validação. Mas quando é um site igual esse daqui de energia, né, em que o cliente, na verdade, é o cliente mesmo, ele não olha essa parte técnica aqui, é só o que os eletricistas, os eletrotécnicos, os engenheiros, ou seja,
quem utiliza dessas normas para poder elaborar os projetos, tá? Então, geralmente é esse público, né, que não deixa de ser um cliente, né? Mas só que é um cliente técnico. Então, né, às vezes ele não. É como só esse tipo de profissional é que acessa essa página, então alguns erros, né, ficam sem validação, igual esse daqui, ó, revisão 9, ela deveria ter saído depois aqui, né? Deve ter sido um erro. Agora, se fosse uma plataforma de ensino, por exemplo, igual a plataforma nossa daqui, né? Esse erro provavelmente ele é muito raro de acontecer, porque você tem o professor que valida a sala, você tem o monitor, né? Tem instituição de ensino que só tem um professor e às vezes o monitor ele é um professor também, tá? Aí tem vários estilos aí de escolas EAD, né? Mas geralmente aqui tem um professor EAD, aí tem um professor presencial, tem o monitor, né? Ou seja, você tem três pessoas que entram nessa sala e validam, né? Fora os alunos, né? Que relatam erros, né? É muito menos comum esse tipo de erro acontecer, tá? Então você vai vir aqui em download, baixar a última versão, ela carrega aqui, né? O ideal é que vocês baixem aí no seu computador aí, tá? Vou salvar aqui, vou deixar lá em download. Beleza. Fui na página aqui. Como é que eu vou descobrir, professor? Aí você abre aqui a norma. Inclusive, como eu abro ela constantemente, ela já abriu nessa parte aqui, ó. Mas geralmente ela abre aqui, ó. Pessoal, então como é que eu vou fazer para, né, para extrair descobrir qual que é esse tipo de consumidor aqui? Aí, primeiro, né, a gente está vendo que tem o quê, ó? Uma, duas, três, quatro tomadas, tá? E aí existe um algoritmo, ou seja, uma regra, né, uma fórmula. Quando eu falo algoritmo, eu estou falando de fórmula, né? Se eu fosse um professor de matemática ou um professor de física, existe uma fórmula para você chegar à potência dessas tomadas. Geralmente essas tomadas aqui, elas são de uso geral, porque essas tomadas aqui, elas vão ter um disjuntor. As de uso geral são assim. E aí, nesse cálculo lá, ele depende da área. Aí, áreas que têm, né, para ambientes igual uma recepção, ela é análoga a uma sala de estar. Vocês concordam comigo? E sala de reuniões, né, seria análogo a um quarto, né, um dormitório. A NBR 5410 chama de dormitório, tá? Análogo seria o quê? Um ambiente que ele tem uma função parecida. Então, a recepção aqui, eu poderia dizer que ela é análogo, né, a uma sala, né, uma sala de estar. E a sala de reuniões aqui, ó, ou você pode considerar como uma sala de estar, né, ou dormitório. Eu vou colocar o termo que é utilizado lá, tá? Dormitório. Que é utilizado lá na NBR 5410. Espera aí, professor. Então, o senhor está querendo dizer que essa regra está lá na NBR 5410? Então, aonde que eu extraí isso? Aqui é a norma NBR 5410, que ela fala das regras técnicas sobre instalação elétrica predial. E nessa regra lá, ela fala que ambientes, né, que tem
a área até 6 metros quadrados, ele vai ter um único ponto de força, tá? A gente está falando aqui do circuito de força, tá? O de iluminação é mais fácil, porque só tem uma luminária aqui. Mas, ó, como se diz, vamos extrair esse. Deixa eu desenhar aqui que seria o disjuntor geral, que a gente não sabe ainda se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, mas provavelmente por a quantidade de carga que eu tenho aqui, ele é monofásico, provavelmente. Então aqui vai ter o medidor em quilowatt-hora, o famoso relógio, né? E aqui seria a medição, tá? Aqui é a medição. Daí eu vou chegar no quadro de distribuição de luz e força, tá? Então, o quadro de distribuição de luz e força, geralmente, igual eu falei na aula passada, ele tem um disjuntor geral, né? Lá na norma que eu citei, a 5410, ela fala de proteções de redundância. A redundância é quando você utiliza, né, dois comandos para uma mesma proteção, ou seja, enquanto um falha, né, o outro é, é, pode te suprir, né? Mas nesse caso, como ele é proteção de circuito, né? Então, um só vai funcionar, né? Vamos dizer, um só vai estar ligado se o outro estiver ligado, né? E aí, quando você dá manutenção, geralmente você desliga tudo, obviamente, né? Mas você vai desligar não só o disjuntor geral, que fica lá na medição, né? Na caixa de medição, mas também o terminal, né? Então, partindo do princípio, igual eu falei, que esse aqui é o único quadro, então você vai ter um geral aqui. Aí, geralmente você tem um barramento aqui, né? Esse barramento nós temos o circuito de iluminação, que é esse. Aqui a carga já foi dada. Lembra que eu falei que uma boa prática de projeto é a gente ter o quadro, a potência, né? Na planta baixa, no projeto aqui, né? Aí eu já deixei isso daqui de propósito para você ver o que que é uma boa prática de projeto, tá? Então aqui já tem uma carga de 100, né? A potência aqui, ele já arbitrou que é 100 volt-ampere, tá bom? Esse aqui é o circuito um, né? Circuito um, iluminação, tá? Aqui. O circuito 2 que a gente já estava aqui, eu já estava falando da regra do algoritmo, essa carga aqui, viu, a de iluminação, ela também depende desse algoritmo, depende dessa verificação se a luminária tem, se o ambiente aqui, ele tem a área menor ou maior, né, que 6 metros quadrados. Se ele tiver até 6 metros quadrados, você só coloca um ponto de iluminação com a carga alocada, ou seja, a carga prevista para ele de 100 volt-ampere. Mas por que que existe essa regra? Essa regra está lá na NBR 5410, né? Eu até já comentei em outras aulas aqui, essa regra, ela existe porque um projeto, né, a não ser que seja um projeto de uma indústria ou um projeto residencial de alto padrão, em que o cliente literalmente dita o que ele tem, né, o que ele tem de carga, né? Você não sabe qual que é a carga. Então você precisa o quê? Por exemplo, você vai fazer um condomínio, você vai fazer né, um prédio aí de apartamentos ou um condomínio vertical aí com horizontal, né? Com casas padrão, né? Casas populares ou até mesmo casas de alto padrão aí, né?
é padrão, ou seja, com a mesma carga para iluminação, com a mesma carga para tomada de uso geral e a mesma carga para tomada de uso específico, tá? Então você precisa de um cálculo inicial, de um algoritmo, e esse é o cálculo inicial. Ele arbitra que por ambiente, se ele tiver até 6 metros quadrados, é um ponto singelo de 100 volt-ampere. Se ele tem acima de 6 metros quadrados, aí você vai fazer uma conta, né? Para os primeiros 6 metros quadrados, você vai guardar 100 volt-ampere. Para os que sobravam, vamos supor que ele tivesse aqui 10 metros quadrados. Então, eu alocaria 160 volt-ampere. Por quê? 100 para os 6 metros quadrados, né? E para os 4 metros que sobrou, que aí vai dar 10 metros quadrados, eu vou alocar mais 60 volt-ampere. Inclusive, eu não preciso necessariamente colocar uma luminária com essa potência, com essa carga. Eu posso dividir em várias luminárias, desde que o somatório dessa carga. Estou entendendo, professor, mais ou menos. Então, o primeiro que a gente vai deduzir aqui, ó, o de 100 volt-ampere, né? O de 100, isso aqui, ó, a gente já está exercitando o, a tarefa, né? Que tem a ver com a tarefa da atividade aqui, ó. Então, 100 volt-ampere, aí lembra que a gente fez um cálculo lá na aula passada aí, né? A corrente a gente encontra dividindo a potência pela tensão, né? Então, se a potência é 100 volt-ampere, potência aparente, né, que é 100 volt-ampere, a tensão é 220 volts, tá? Então, você pegando aqui 220, pegando aqui, ó, 100, que é a carga de iluminação, dividido por 220 volts, deu 0,45 amperes. A NBR 5410, ela recomenda que você some mais 5 amperes, que é para você dimensionar o disjuntor. Então, seria teoricamente um disjuntor de 5,45 amperes. Só que você não tem esse disjuntor. Lembra que eu expliquei isso na aula passada? Por isso que eu fiz aquele exercício mais geral, né? Para vocês agora terem subsídio para entender. Bom, se não tem 5, qual que é o disjuntor maior que eu tenho? Quando eu falo que eu tenho no mercado, de fabricante, tá? Ou da Siemens, ou da STEC, ou da Schneider Electric, ou de qualquer um outro fabricante. Existe até, você sabia que existe até, eu já vi inversor de frequência, se eu não me engano, tem disjuntor da Intelbras, né? Intelbras, a gente vê, é roteador, né? Eu já vi muito roteador da Intelbras, mas inversor de frequência e disjuntor foi a primeira vez que eu vi. Vi um tempo desse, quando eu estava acompanhando uma inspeção para um cliente. Bom, então 5,45 eu não tenho esse disjuntor, mas o maior mais próximo que eu sei, o menor, é o de 10 amperes. Então, esse disjuntor aqui vai ser de 10 amperes. O do circuito é um circuito de iluminação. E geralmente para iluminação, a bitola geralmente você coloca aqui, ó, esse hashtag aqui, ó, é um cabo para iluminação. Eu vou colocar em conformidade com a NBR, tá? Em conformidade com a NBR, circuito de iluminação, você inicia com a bitola de 1,5 milímetros quadrados, tá? Iluminação. Beleza. Agora vamos para a tomada, né, professor? Qual que seria a potência? Eu vou até mudar de cor aqui, ó. Aí, como o circuito de iluminação a gente já tem, né? Já tem a carga no próprio projeto, como é que eu vou saber qual que é a carga deles aqui, tá? Sendo que ela não está escrita, e ela deveria estar escrita, viu?
Você pega um projeto que só tem o ponto de tomada que ele não tem a carga, quem fez esse projeto fez ele de qualquer jeito, alguma coisa aconteceu, tá? A carga tem que estar aqui. E aí existe um critério que ele é semelhante ao critério do ponto de iluminação, tá? Só que ele tem uma diferença. Se a área desse ambiente, esse daqui, ó, obviamente, essa parte aqui da recepção, ela tem menos que 6 metros quadrados, tá? Mas se ela tiver menos, né, até 6 metros quadrados, você coloca um ponto para salas e, e similares, né? Sala de estar, dormitório, você vai alocar um ponto de força, né? Para cada ponto de força, se ele foi igual a 6 metros quadrados, um ponto de força de 100 volt-ampere. Agora, se ele for maior, você vai ter que fazer além, né? Você vai ter que pegar, fazer o cálculo do perímetro aqui, tá? Que é a soma dos lados. Aí você vai dividir, no caso de salas, né? Recepção, sala de reunião, você vai dividir por um fator, que esse fator vale para salas, né? E dormitórios. E você vai dividir por 5. A ideia é que, por exemplo, vamos supor que você dividindo por 5 saia um valor, sei lá, 4. Então você vai ter 4 pontos de força, cada um deles com 100 volt-ampere, tá? De potência. Esse daqui, ó, ele tem dois, provavelmente porque a recepção aqui, ó, você tá vendo esse recorte aqui, ó? Lembra que eu falei que esse recorte em projeto é quando eu tenho mais da edificação e eu quero só é, deixar esse daqui em evidência, essa parte aqui, ou seja, essa parte da recepção e a sala de reunião em evidência. Beleza. Então, entendi, professor. Então, quer dizer que ou ele vai ter um ponto de força de 100 volt-ampere, ou ele vai ter, né, por esse cálculo aí do perímetro, se for maior que 6 metros quadrados, por esse cálculo aí do perímetro, divide, aí o número que der é o número de tomadas que eu vou ter no ambiente. Então, provavelmente, se tivesse aqui a área e você soubesse o comprimento aqui da sala, o fator ia dar ou 1 ou 2, né? Provavelmente ele daria 2 aqui, né? Então, para esses dois ambientes, ó, deu, ó, então cada um vai ter 100 volt-ampere. 100 volt-ampere. Vá anotando que isso daqui é dado para você. 100 volt-ampere é o que estava faltando no projeto. Então você pode colocar sem medo aí, ó, 100 volt-ampere. Pois a gente vai fazer uma tarefa mais elaborada falando sobre isso. Beleza, agora eu sei que é 100 volt-ampere, professor. Então quer dizer que essa corrente, essa potência aqui, ó, dá 400, né, vezes 4, 400 volt-ampere dividido pela tensão de 220 volts. Então, ó, acho que eu tinha até feito na aula passada, né? 400, que é a potência, né, alocada, o somatório das cargas, viu? Aí eu somei logo tudo aqui, ó, para recepção e a sala de reuniões, tá? Então, duas na recepção e duas na sala de reunião. Então, 400, né? 100 vezes 4, 400, dividido pela tensão, né? Que é a tensão monofásica. 220 volts. Geralmente, pessoal, independente se é uma indústria, independente se é uma residência, os equipamentos que vão ser ligados em iluminação, que vão ser ligados nas tomadas, né? A não ser que seja um equipamento específico, né? Aí seria uma tomada de uso específico, que vão ser utilizados nas tomadas de uso geral, né? Que aí seria o circuito 2. Eles vão ter não só a mesma nomenclatura,
mas eles vão compartilhar essa potência, igual eu falei na aula passada aqui, ó. Fazendo a divisão, ó, deu 1,81 amperes. Mais os 5 amperes que a NBR 5410 ela preconiza aí, né, para dimensionar a proteção, viu? Então, isso aqui é a corrente máxima que esse circuito vai apresentar, e essa daqui não é uma corrente, mas sim a corrente teórica em que esse circuito protege, né? Em que ele vai ser protegido. Ou seja, em tese, se eu utilizar ele no máximo, você concorda que nunca esse disjuntor vai cair? Porque esse é o objetivo quando a gente dimensiona um disjuntor. A gente dimensiona para ele não cair, porque a gente já pensa na carga que esse cliente, que esse possível cliente vai ter, e aí ele, né, o circuito é dimensionado para ele não cair. Ah, professor, mas por que que de vez em quando ele cai? Porque o usuário aí, né, às vezes ele não tem conhecimento de projeto, ou então, né, se é uma indústria, ele não contrata, por algum motivo, ele não contrata um profissional, contrata um qualquer aí, e aí o cidadão, lembra que eu falei, se eu não me engano, acho que foi com vocês que eu comentei, um projeto elétrico não é simplesmente você desenhar círculos aqui, dizer que esse daqui é o comando A, dizer que essa que é a potência, porque aí você fala, Deus quis, né? Tem muita gente que utiliza péssimas práticas de projeto e acha que projetar é isso, né? Mas não é, existe um cálculo, existe uma racionalização por trás. Então, deu a corrente de projeto aqui, ó, de proteção, tá? Do circuito. Aí, geralmente, iluminação, tomadas de uso geral, às vezes até a de uso específico, eles são monofásicos, tá? Então, vai dar 6,81. Aí, de novo, a gente chega naquele quiprocó, né? Naquele impasse. Peraí, professor, mas eu não tenho um disjuntor que ele tem essa corrente de proteção exata de 6,81. Então, você vai escolher o quê? O disjuntor que você tem no mercado maior mais próximo, tá? Então, o maior mais próximo, de novo, é o de 10 amperes. Nesse caso aqui, vai ser o de 10 amperes. Esse circuito 2 é uma tomada de uso geral. Quando eu falo uma tomada, né, é um ponto de força, melhor dizendo, né? São pontos de força, ou seja, um, dois, três, quatro pontos de força de uso geral, tá? E geralmente a, a NBR 5410 ela recomenda que o cabeamento ele tenha uma bitola a partir de 2,5, tá? Então, bitola, vamos pôr a carga aqui, né? A carga de 400 volt ampere, a bitola de 2,5. Professor, mas então a gente já terminou aqui a dedução desse circuito? Já. Mas por que, professor? Ah, só tem dois circuitos, né? É o circuito, eu coloquei como circuito um e 2, né? Mas eu esqueci de olhar no projeto. Olha aí, ó, pra você ver, né? Professor já não sei quantos anos, profissional não sei quantos anos. Esqueci de olhar o que aqui, ó. Olhar o número do circuito. Ó. O 7 é que é a tomada de uso geral e o 8 que é o circuito de iluminação. Então, eu estou colocando na nomenclatura que está o projeto, né? O ideal seria o 7 vir primeiro, né? O 8 depois, né? Mas não está errado o diagrama unifilar tá desse jeito aqui. Beleza, professor, entendi. E agora, professor, como é que eu vou saber o disjuntor geral, né? Que inclusive vai estar em redundância, porque esse que o senhor acabou de deduzir aqui é o QDLF.
É o quadro de distribuição de luz e força dessa edificação que, para fins de atividade aqui, nós estamos só considerando a recepção e a sala de reuniões, beleza? Então, você vai lá na, na NT 01, tá? Na 001 aqui. Você vai lá na tabela, geralmente é a tabela 1, para essa nona revisão aqui que a gente está usando, né? Que da outra vez, da aula passada, eu usei, foi a revisão, acho que foi 7 ou foi a 8. Essa nona revisão aqui, ó, vamos arbitrar que esse circuito, como eu calculei 220 aqui, né? Então ele é 220. É a tabela 2 que eu vou usar, professor? Não, ó. Lembra que eu falei que é a tabela, né? A tabela, os níveis de tensão de uma edificação, né? Eles geralmente são expressos no equipamento e nas tabelas aqui de referência das normas técnicas de distribuição da concessionária, desse jeito aqui, ó. Sempre a menor tensão é a tensão monofásica, aí barra a tensão bifásica ou a tensão de linha. Então, não é a tabela 2 que eu vou utilizar. Então, deve ser a tabela 1, né, professor? Exatamente. A tabela 1 é a tabela que a Equatorial Goiás, né? No caso que Goiás segue. Pode ter uma outra localidade de Goiás que segue o famoso 110? Pode ter. Eu não conheço, viu, pessoal? Se vocês conhecerem, vocês podem compartilhar essa informação aí com a gente. Então, sempre a menor tensão, né? Ela não vai vir na frente, não, mas sempre a menor tensão é a tensão monofásica e a maior tensão que aparece sempre vai aparecer 220, por exemplo, né? Barra 380, depois a unidade de medida. Essa daqui é a tensão de linha, é a tensão entre duas fases, tá? Então, essa seria a tabela que você, projetista, né, para finalizar esse diagrama unifilar, vai fazer, tá? Vai deduzir. Beleza, professor. Então, como é que eu descubro esse tipo de cliente aqui? Eu vou descobrir assim, ó. Eu vou fazer o somatório das cargas, ou seja, circuito de iluminação mais circuito de tomada de uso geral. O somatório dele, ó, é a iluminação dá 100 volt-ampere, né? Tomada de uso geral dá 400. Então, o total aqui, ó, total de carga é de 500 volt-ampere. Ou seja, esse quadro de distribuição de luz e força, ele tem uma carga total de 500 volt-ampere. 100 para a iluminação dessa luminária e 400 para essas quatro tomadas de uso geral. Então tem 500. Até 5.000 watts, tá? Lembrando, pessoal, que esse volt-ampere é potência aparente. A gente viu lá em eletricidade básica, quando a gente falou de circuitos de tensão e corrente alternada. Lembra? A potência aparente em volt-ampere é a hipotenusa do triângulo retângulo. A potência ativa, que é a que realiza o trabalho em watts, é o cateto adjacente ao ângulo. Esse ângulo aqui ele vai dimensionar o fator de potência, que a gente vai ver isso na próxima, se eu não me engano, acho que é na próxima ou depois da próxima C, que é de máquina, que a gente vai falar de instalação de máquinas elétricas, né? Basicamente é inversor de frequência. Mas aí a gente não vai falar só do inversor de frequência. A gente vai falar de todos os métodos de partida antes da gente chegar no final aí, que é o inversor de frequência. E a potência reativa, que é em volt-ampere reativo. Então, aqui, ó, você vai considerar essa carga aqui, ó, de 500 até 5.000 watts ou 5 quilowatts, tá? Então, você seria esse cliente que tem essa carga baixa aqui, ó.
ele seria esse, né? Esse de 500 volt-ampere está dentro desse range, até 5.000 watts. Então, você seria um categoria M, M de monofásico, categoria 1, com uma carga, né? Com um disjuntor. Aqui ele recomenda que o geral seja monofásico de 25 amperes, tá? Então, lá no geral do quadro de luz e força, eu vou repetir o mesmo disjuntor lá da medição, tá? Esse daqui, o eletricista de redes, quando você pede para fazer a vistoria, ele vai, né, instalar o medidor, né, o relógio, né, entre aspas, e o relógio, e utilizar um disjuntor de 25, porque você é monofásico, né, categoria 1, tá? Até essa carga aqui. Então, o geral é de 25. Ah, geralmente a entrada seria de multiplexado. Se for aéreo, tá? Se for aéreo multiplexado, para esse cliente utiliza o cabo. Ah, não, isso aqui é o duplex. Quadruplex é o mesmo. Então você utilizaria um de 10 milímetros aqui para entrar, 10 milímetros quadrados, tá? E é, é isso mesmo, um cabo de 10 milímetros quadrados, beleza? Entendi, professor. Então, essa é a tarefa, né? Eu vou seguir essa tarefa agora, ela já vai estar disponível para vocês aqui. Agora, para a gente fechar aqui, né, com chave de ouro, seria, eu vou explicar rapidamente aqui, eu sei que já passou um pouco do horário aqui, mas dá para explicar para vocês aqui a, o desafio um aqui, ó, eu vou até pegar a situação de aprendizagem, deixa eu até salvar aqui. E vou pegar a folha da situação de. Essa é a que vale ponto, tá? Por que que eu gastei tanto tempo aqui nessa de frequência aqui? Vocês vão entender agora. Ó, essa aqui é a SAP, é aqui falando o que eu citei aí, né? Que aí a Natália, ela viu que o Gabriel, né, já tinha feito dois projetos, que foram os outros dois desafios anteriores, né? E daí ela pensou, né? Eu vou ver se ele aprendeu mesmo e pediu para ele fazer o diagrama multifilar, tá? E detalhe, ela pede para deduzir, né, o diagrama unifilar. Espera aí, mas se eu acabei de deduzir agora, né, então vai estar fácil. Então, depois que você deduzir o diagrama unifilar, né, ou seja, você já deduziu, vai deduzir agora, você vai fazer o diagrama multifilar. Professor, o que que é isso? O diagrama multifilar. Essa daqui, ó. Você vai utilizar, ó, tá vendo que é a mesma planta baixa aqui, ó. Você vai utilizar essa referência aqui, ó. Unifilar, o próprio nome já diz, ó. Um filamento aqui, ele representa o cabeamento, né? Ou seja, a fase, o neutro, e o condutor de proteção, né, que você acabou de deduzir agora, lá da tabela aqui da. Cadê? Que é o de 10 milímetros aqui, ó, que você retirou aqui do. Se for o multiplexado, é o de 10 aqui, tá? Agora, se for o multiplexado, esse daqui é o quadruplex, esse daqui é aquele. Lembra que eu falei que tem um. Chama concêntrico, que é a parte, a armadura externa dele. Ele parece aquele cabo RCA que eu falei na aula passada. A armadura externa dele é o neutro e a parte interna dele, que aí fica a fase, né? Aí você tem a proteção plástica,
você tem uma malha, literalmente uma malha aqui em volta, que é o neutro, e é porque esse aqui é aqueles anti-gato, né? Anti-furto de energia, né? Então você tem que utilizar um conector especial, porque se você tentar fazer a conexão nesse tipo de cabo sem um conector especial, o que que vai acontecer? Vai acontecer curto-circuito, tá? Então, o objetivo é esse, é dificultar a vida de quem vai fazer o furto de energia para justamente ele se desmotivar a fazer esse furto aí, tá? Então você vai utilizar essa, né, essa referência aqui, ó. Ele está falando que o neutro, ó, a tomada exatamente nessa posição aqui, ó, o neutro, você vai puxar do conector, né, desse conector da esquerda aqui, ó, neutro. Aqui é o conector de proteção, terra, né, o verde. E aqui é o conector de fase, ou seja, a fase que foi escolhida, inclusive, né, dependendo aí no projeto aí, o pessoal, né, lá na folha de relatório pode falar, ó, conectar esse cliente, vamos supor que ele é monofásico, né, e ele é realmente, né, conectar o cliente número tal na fase A ou conectar ele na fase B. Por que que lá no relatório de conexão que você vai pegar esse relatório para ir até o cliente fazer essa conexão? Por que que ele está especificando a fase? Porque provavelmente as outras mais carregadas, né? Então, o pessoal lá do centro de operação e distribuição, eles têm que fazer o equilíbrio de cargas, né? Então, Ciclano tem, sei lá, 5.000 watts instalado, Beltrano tem 10 mil. Então, quer dizer que nesse que tem 10 mil, eu vou ter que colocar em outra fase, né, para equilibrar mais 5.000, para no final ficar os dois, né, as duas fases próximas de 10.000 watts de potência, ou seja, chamam de equalização de carga, né? Equalização de potência. Você nunca pode deixar uma fase com muita carga e outra com pouca, né? Porque aí dá um desequilíbrio. Inclusive, os circuitos elétricos aí no sistema elétrico potência, eles funcionam em conformidade. Quanto mais próximo do equilíbrio, as equações que representam aquelas regras que a gente falou lá em eletricidade, né? Teorema de Norton para corrente, teorema de Thevenin e por aí vai, elas valem quando o circuito ele está estabilizado, tá? Ah, entendi, professor. Então, eu vou fazer o diagrama multifilar dessas tomadas aqui, né? E aí vou fazer, ó, em conformidade com a cor que está aqui, né? Eu vou fazer, por exemplo, a interligação, né? Aqui está mandando colocar o neutro, né? Então, o neutro aqui, ó, já comecei errado, né? Porque coloquei uma seta, mas aqui foi a IA aqui do Word, né? Eu tenho que pôr na cor azul, né? Então, aí tem que ser azul, a fase tem que ser vermelho. E todo ponto de conexão no circuito, ó, é bom você colocar o nó aqui, viu? Ó, o terra é verde, né? Então, põe o nó aqui. Esse seria o diagrama multifilar. Aqui é porque a IA está atrapalhando e achando que eu estou querendo fazer uma seta aqui. Eu teria que desligar ela aqui. Nosso professor é tão simples. Aí lembra que eu já até passei material, inclusive tem no livro de vocês, para vocês representar esse. Lembra que isso daqui, ó, são dois interruptores aqui, ó. Dois interruptores que ligam e desligam essa mesma luminária, não é? Então, você vai fazer o diagrama aqui, ó. O diagrama, ó, lembra que vem o neutro, ó. Viu? O neutro sai daqui, e aí o que que vem na luminária aqui, né? O retorno. O retorno, ele vai vir ou desse three-way, ou desse outro aqui, ó, do primeiro ou do último three-way, né? Um você vai escolher para ir à fase e o outro vai ser o retorno, né? E aqui você vai ter que fazer uma interligação, tá?
A interligação, porque ele, inclusive, ó, tá faltando o H aqui, ó. Era para ter um H aqui, ó. Corrijam aí, ó. Coloca um H aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem três interruptores aqui, ó. Então, dois three-way e um four-way, que é o intermediário. Faça esse diagrama, desenhe esse diagrama aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Parar aqui a gravação, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.